a necessidade de salvação do homem. A palavra de Deus que nos diz lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 9, 18 e 23. O apóstolo Paulo não mediu nenhuma palavra ao afirmar enfaticamente que todos os homens são pecadores. Embora sua carta aos cristãos em Roma tenha sido escrita há quase 2000 anos. Esses versos parecem uma reportagem. Vejamos como Paulo soa como o século 21. Ninguém está buscando a Deus. Suas línguas estão cheias de mentira. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Eles correm para cometer assassinato, destruição e miséria, sempre o seguem. Eles não sabem onde encontrar paz. Eles não temem a Deus de forma alguma. Agora vamos olhar o significado da palavra salvação, que está em Tito, no capítulo 3, no versículo 7. Esses versículos da carta de Paulo ao jovem ministro que dão uma bela imagem do que a salvação significa. Basicamente, a salvação significa que o homem é resgatado de seus próprios pecados. Jesus ensinou que aqueles que eram maus enfrentariam o castigo eterno, mas aqueles que eram justos irão para a vida eterna. Olhando na palavra sagrada em Mateus capítulo 25, no versículo 31 a 46, e João no capítulo 5, no versículo 24 e 29, a salvação então se refere ao processo de ser salvo do castigo eterno ou inferno. Em vez disso, ser levado à comunhão com Deus, por meio do qual alguém pode entrar no céu, viva eternamente com Deus. O homem precisa da salvação, a culpa do pecado. Uma vez que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos os homens são pecadores. E o salário do pecado é a morte. Está escrito, Romanos capítulo 6, versículo 23. Esta morte, pena que não é a primeira morte. Em Adão, todos morrem, tanto santos quanto pecadores. Na palavra 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, o salário do pecado é a segunda morte. Isto é a morte que é eterna. A pena que todos devemos procurar escapar. Deus tem promessa. Deixe o ímpio abandonar o seu caminho e o injusto homem seus pensamentos, e que ele volte para o Senhor. E ele terá misericórdia para com ele, e ao nosso Deus, porque abundantemente perdoará. Isaías capítulo 55, versículo 7. Não praticar o pecado. Afasta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Ninguém nascido de Deus pratica o pecado. 1 Jó, capítulo 3, versículo 9. Ele não pode pecar a ponto de dominá-lo um pecador em posição a um santo. Todo aquele que pratica o pecado é
escravo do pecado e não pode ser servo de Cristo, pois ninguém pode servir a dois senhores. Glória a Deus.